Então, o que eu vou começar a colocar para a nossa aula de hoje é a neurobiologia do desânimo, para a gente saber bem sobre isso. O desânimo, então, ele não é apenas um sentimento ruim, que às vezes as pessoas pensam que é só um sentimento ruim, não é. Ele é um estado neurobiológico. Ele é resultado direto da forma como o cérebro avalia o quê? Segurança, ameaça e possibilidade de ação. Então, quando a gente vê, eu estou desanimada, não é um sentimento ruim. Já é um mecanismo cerebral de defesa mostrando que você está sem combustível, que você já está ficando cansado, que já está se sentindo ameaçado até por coisas simples que tem que fazer. Tudo fica muito difícil. Por quê? Porque está faltando energia, está faltando motivação. Quando o desânimo aparece, o cérebro está dizendo assim, que as vias de motivação estão sem combustível e as vias de ameaça já estão dominando o sistema. Então, sabe aquela irritabilidade, até de fazer coisas pequenas, parece tudo pesado, já difícil, é porque você já está ficando desanimado. E às vezes nem entendeu que está desanimado, só acha que está irritado. Mas ele é um combo que vem junto. E o sentimento não é um sentimento ruim, já é um desgaste emocional. E às vezes as pessoas misturam isso. Estou me sentindo mal. Não, você está desanimado. O seu cérebro já está dizendo que o seu sistema de motivação, que te dá energia para você fazer as coisas, já está sem combustível. Você está sem energia já. Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, um estado de baixa energia do cérebro. Isso que é o desânimo. E aí tem 3 neurotransmissores que trabalham aí junto com o desânimo. E aí é que é bom que a gente entenda isso, né? Aqui nós estamos chamando o pessoal para participar, porque a gente entende que essa questão do desânimo, as pessoas têm que entender muito bem como elas sentem. Porque isso é uma chave muito importante. Então, o primeiro transmissor que está envolvido na questão do desânimo é a dopamina. Por que a gente tem que conhecer a dopamina? Porque ela é o neurotransmissor da motivação. Para a gente ter motivação para fazer as coisas, a gente precisa da dopamina. Então, a dopamina ela é responsável pela expectativa de uma recompensa. Então, você espera que vai ter uma recompensa em relação àquilo que você vai fazer. E não é só a recompensa depois que já fez, é a expectativa. Então, só de você pensar que você vai entrar de férias, que você vai viajar, que você vai descansar, e começar a pensar na expectativa em relação a isso, você já começa a ficar com motivação, um combustível a mais. Tanto que, às vezes, as pessoas desanimam muito quando ela fala, eu não tenho nem projeção de descansar, não tenho nem projeção de entrar de férias, não tenho nem projeção de uma viagem. Isso deixa a pessoa mais desanimada ainda. Então, é uma expectativa positiva, um foco, uma sensação de capacidade, de movimento em direção a um alvo, a um objetivo. Então, que você tem um alvo, por exemplo, para entrar de férias, isso já te deixa uma sensação de bem-estar. Quando os níveis caem por estresse crônico, quando não tem mais propósito, quando você reprime muitas emoções, existe uma sensação de impotência. E a pessoa sente uma perda de energia. Aí sabe qual que é a raiz da procrastinação? O desânimo. O desânimo é a raiz da procrastinação. Por quê? Porque você não tem mais motivação para ter aquele alvo, para ter aquele objetivo. Aí você vai sem energia, só empurrando com a barriga as tarefas. E às vezes até você se culpa por não ter força para fazer, por procrastinar. Mas é porque na raiz da procrastinação está o desânimo. Quem está desanimado, sem combustível, começa a procrastinar. Existe uma corrente que fala que a procrastinação também é o medo de errar, é o medo de fracassar.
Mas, quando a gente vai investigando mais a fundo, na verdade, o desânimo, o cérebro manda uma mensagem. Por que você vai gastar energia nisso se não vale a pena? Dá boa noite aí para o pessoal que está chegando, que já entrou. Então, pensa bem, o cérebro, olha como que o cérebro ele é muito regulador. Ele é um cérebro de comando mesmo. Você vê como Deus nos criou com um cérebro extremamente inteligente e faz tudo funcionar. É incrível. A neurociência, sim, ela aponta para a fé por causa disso, porque mostra como nós temos assim uma formação cerebral perfeita. O que o cérebro manda? A pessoa pensa assim, ó, nada adianta. Eu não vou mexer mais com isso porque não adianta. Toda vez que você, ó o seu gatilho. Toda vez que tiver um pensamento automático, nada adianta, é o desânimo, é a voz do desânimo que está acionada. A noradrenalina, ela dá energia para você fazer as coisas. Então, a dopamina vai te dar motivação. E a noradrenalina vai te dar energia para você reagir. Quando o estresse está muito prolongado, que você já está muito desgastado com alguma coisa, com o trabalho, com a família, com o mesmo problema, o mesmo conflito, a mesma dor, a mesma dificuldade reverberando, voltando, o mesmo tema toda hora te incomodando, te perturbando, te preocupando, te deixando ansioso, isso vai te estressando, porque não tem solução. E vai estressando mais, porque olha o circuito. Não adianta, se não adianta, para que você vai tentar? Por que você vai gastar energia numa coisa que não adianta? Então, esse pensamento automático é a voz do desânimo. É essa. No estresse, a noradrenalina vai oscilar entre a ansiedade e o desligamento emocional. Sabe quando dá vontade assim, eu vou me desligar de tudo e não vou me envolver com mais nada? Tem hora que a gente fala assim, eu vou me desligar. Eu vou largar isso para lá, vou me desligar, não vou me envolver, não vou gastar energia, não vou pensar mais nisso, não vou me envolver com isso, é porque você já está desanimado. Porque assim vai todo o movimento cerebral em cima do desânimo. Então, essa noradrenalina, ela traz uma sensação de desligamento. Despenca a energia, você fica lento cognitivamente e aí você fica desanimado. Então, outro sinal de desânimo é quando a sua cabeça fica lenta demais, devagar demais. Demora para tomar uma solução, demora para levantar do sofá, demora. Então, às vezes a pessoa fala, você está com preguiça? Não, você está desanimado. Então, dá uma sensação de preguiça, você não tem vontade de fazer nada. É o desânimo. Já a serotonina, o que ela faz? Ela dá uma sensação de estabilidade. Para a gente se sentir estável, o nível de serotonina tem que estar muito bom. Que dá aquela sensação de segurança, de plenitude, de equilíbrio. Então, é muito bom quando está muito bem regulada a serotonina. Então, por isso que quando eles trabalham com antidepressivo, o que eles querem calibrar no cérebro? Esse fluxo aí de dopamina, de noradrenalina, de serotonina. Para quê? Para, calibrando isso, você ter uma sensação de bem-estar e tirar aquela sensação de desânimo. Quando a serotonina está muito baixa, o que a gente perde? Otimismo, regulação emocional e clareza psicológica. Então, a gente fica mais confuso, mais desorganizado, por causa da falta da serotonina, ou quando ela está com muita baixa. E aí tudo é muito difícil. Então, o que acontece? O cérebro ele começa a querer desligar, desconectar, desalienar do processo, e alienar-se a quê? Ao nada.
Ah, hoje eu não quero fazer nada. Quem já não passou por esse dia, né? Hoje eu não tenho vontade de fazer nada, não é? Acho que todo mundo já teve que enfrentar esse dia, né? E aí a gente pensar sem culpa que o nosso cérebro está dando sinais de desgaste para a gente fica mais alerta com esses pensamentos automáticos, essas vozes, né? E essas sensações que a gente vai tendo. Não estou mais otimista, estou pessimista. Não adianta, gente. Para que mexer com isso? Para que investir tempo nisso? Para que mexer com essa pessoa? Para que tentar resolver isso? Aí não tem jeito, não. Isso é porque já o desânimo está profundo e você já não quer mais entrar em contato com aquele tema. Você não quer entrar em contato com aquela pessoa, com aquele conflito, com aquela dor, com aquela dificuldade. Por isso que tem gente que, para desestressar, fica no caixa do nada, que é o celular, né? Fica só girando assim com o dedo. Sabe quando fica girando assim com o dedo? Que não foca em nada, mas fica ali só querendo extravasar? É um sinal de desânimo. Quando você começar a se desligar, aí você começa a querer fazer esse circuito aí dentro do celular. É bom a gente saber essas coisas, né? Porque a gente se auto-percebe, né? Às vezes é uma coisa simples, mas são sinais. São sinais, porque às vezes é difícil porque você tem que chegar num desânimo profundo para você entender que você está desanimado? Não. Você já tem que começar a perceber que as coisas ali não estão funcionando e você está dando sinais de desânimo. E a dança do cérebro, ele trabalha com três regiões. Três regiões. O córtex pré-frontal. Então, no desânimo, ele desativa parcialmente. Sabe quando a energia baixa e cai uma chave? É como se caísse uma chave. E o que o córtex pré-frontal faz? Ele faz a tomada de decisão, ele faz o planejamento, ele faz as estratégias, a sua visão fica mais clara, você decide, você mantém o foco para o futuro. Então, se você tem uma chave desligada, você vê que nem planejamento mais você não consegue fazer. Ou você planeja e não termina as coisas. Procrastina e não termina. Desânimo. Você começou a ter sinais de desânimo, porque quem está com a produtividade, o córtex pré-frontal bem ativo, ele planeja começo, meio e fim, e ele termina. Começa as tarefas e termina. Se você começa um monte de tarefa ao mesmo tempo e não termina nada, tem uma chavinha que já desceu aí. Aí você tem que começar a ver o que está acontecendo. Tem que começar a investigar isso. Não pode deixar. Nosso cérebro, ele gosta de ordem e previsão. Começou, a coisa termina, porque o senso de recompensa, ele não é no começo, ele é no final. Eu só tenho ativado o meu senso de recompensa se eu terminar a tarefa. Por isso eu tenho um hábito muito bom, que eu gosto muito. Eu coloco a minha lista de tarefas e eu dou sempre o checklist. Consegui terminar, terminei. E se eu conseguir cumprir tudo, aquilo me dá uma sensação, me dá uma explosão de dopamina, porque eu tenho a sensação de recompensa, porque aquilo que eu planejei no começo do dia, eu terminei no final do dia. Então, esse checklist, ele é muito bom para o cérebro, para o córtex pré-frontal. Eu queria fazer isso, terminei. Tem muita gente que se queixa, eu não termino nada. Então, você está desanimado. Tem um problema aí na região. Tem várias pessoas que entraram, eu quero dar boas-vindas para todas vocês. Espero que nessa live, nesse encontro de hoje, a gente ganhe muitas ferramentas para a gente lidar com o desânimo, vencer o desânimo. Então, nós temos a dança das três regiões. Nós temos o córtex pré-frontal, nós temos a amígdala.
o que acontece quando a gente está desanimado? Então, desce a chave do planejamento, da tomada de decisão, da visão de futuro, né, dando boa noite também, sejam bem-vindos aí. Só que aí o que acontece? Aquele sistema amidalítico, que é o da ameaça, que é o sistema mais primitivo, ele exagera as situações. Tudo fica enorme. Às vezes, uma coisinha pequena que você tem que fazer fica enorme. Às vezes, uma coisa pequena que você escutou fica enorme. Por quê? Porque essa ameaça provoca o quê? Uma sensação de incapacidade e de medo de você não dar conta. Então, às vezes, uma tarefa simples e pequena, quando você está desanimado, que você está nesse mecanismo amidalítico, tudo fica exagerado. Seja a pessoa assim, quando você tinha que fazer uma coisa pequena, mas que para você parecia enorme, gigantesco, parecia super difícil, super complicado, e quando você fez, você falou, era tão fácil e simples, mas quando você olhou assim, aquilo virou algo gigantesco. A gente tem que filtrar. Quando a gente estiver entrando em contato com alguma coisa, a gente começa a exagerar muito, hipervalorizar muito as coisas, a gente tem que ver que talvez seja um desânimo. Então, você não aguenta nada, mas sua tolerância está mínima, né? E aí tem o sistema de recompensa também, que ele entra num modo de economia, porque o cérebro ele faz a economia de energia, que é o nosso sistema, para a gente manter o quê? A nossa integridade mental e emocional. Por quê? Porque nós não podemos surtar, nós não podemos romper com a realidade, nós não podemos entrar na despersonalização, na desorientação, que já são sinais graves que você tem que buscar algo muito mais intenso para verificar, porque se você despersonaliza e desorienta e desorganiza, é porque o seu cérebro já está muito transtornado. Não pode, você tem que estar orientada no tempo e no espaço, você tem que estar muito bem organizada internamente, fazendo as coisas no começo, meio e fim, e você tem que ter tolerância para resolver as tarefas, os problemas que tem no seu dia a dia, desde a escala menor ao que é moderado, médio, ao que é difícil. E para isso você tem que estar íntegra, inteiro, completo, equilibrado. Senão você não vai conseguir fazer nada, você vai ficar extremamente estafada mesmo, até com coisa mínima. Ou até com problemas de memória. Tem gente que começa a esquecer tudo. Esquece até de pagar uma conta de luz. É uma desordem total cerebral. E a gente vê as pessoas assim, elas vão empurrando com a barriga, elas não se preocupam com os sinais que o cérebro dá, mas a gente tem que se preocupar. Ele vai dando sinais. E o desânimo é uma defesa. Ele está dizendo assim, ó, sabe qual que é a fala? A fala é essa assim, ó. Não invista energia porque não vale a pena. Essa é a voz que fala para você. Não investe energia, não vale a pena. Toda vez que esse pensamento automático vier, é porque você já está esgotado. Porque se você estiver motivado, você vai querer investir energia, você vai querer tentar. Você vai se esforçar, você vai fazer mais um pouco, você vai perseverar, você vai insistir. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho força para fazer isso, o que ela está dizendo? Não adianta mais eu fazer nada. Por quê? Porque não vai adiantar, não vai valer a pena. Para que eu vou nesse casamento? Não vai valer a pena. Por quê? Vai ter um monte de gente lá, é longe, eu vou ter que gastar gasolina, vou ter que comprar uma roupa nova. Começa assim. Eu vou ter que falar com pessoas, a minha bateria social está zerada, as pessoas vão perguntar como eu estou, hoje eu não estou muito bem, eu vou ter que falar, oi, está tudo bem. E você, está tudo bem também?
Aí o seu cérebro fala assim, não vai no casamento não, sabe por quê? Porque não vale a pena investir energia e ir lá. A gente começa a desanimar de fazer conexões emocionais, sociais, porque a gente não tem ânimo por causa do desânimo. Eu estou fazendo propaganda, não, ainda estou trabalhando em cima desse livro aqui, mas eu vou indicar de novo. Olha, esse livro chama Ânimo, desse autor aqui. Eu vou tirar mais fotos, vou postar. Eu vou tirar foto, vou postar no grupo de mulheres também. Porque esse livro aqui, ele tem vários indicadores. Por quê? Porque ele trabalha justamente com o antídoto bíblico contra o tédio e a mediocridade. Como a gente vencer o desânimo. É muito interessante, mas numa perspectiva bíblica. Então, eu estou super indicando aí para vocês, para a gente ter ânimo. E quando Deus quer falar, ele sempre fala o quê? Seja forte e tenha bom ânimo. Ele falou isso para Josué, ó, seja forte, seja corajoso e tenha ânimo. Então, eu consigo perceber que existe uma perspectiva que Deus sabe que nós podemos entrar num estado de desânimo, de medo, de cansaço, de evitar situações em que nós temos que, muitas vezes, enfrentar desafios. Diante de desafios, o que Deus fala para nós é: seja forte, seja corajoso e seja animado para isso. Tenha ânimo. Se você ficar desanimado, com medo e for fraco, não vai dar certo. Então, foi uma instrução de Deus para Josué. Então, me chamou a atenção isso. O ânimo é algo, essa energia vital, esse elan da gente motivar, fazer e perseverar e falar, vale a pena, mesmo sendo difícil, é algo muito importante para nós, principalmente nós mulheres. Porque quantas frentes nós temos? Quantos desafios nós temos? Quantos papéis e funções a gente faz? Quantos lugares a gente representa? Então, não é fácil para a gente manter um ânimo, um vigor, uma vitalidade impecável todo o tempo. Eu acho que é humanamente impossível. Não vai existir essa pessoa que vai manter esse nível de energia alto em todos os papéis, em todo o tempo, em todas as tarefas, diante de todos os desafios. Então, a gente tem que entender que nós vamos ter que trabalhar na nossa mente sobre o desânimo. Então, a raiz emocional e o sinal da mente é que o desânimo é um estado de defesa, então não é uma fraqueza. Quando nós estamos desanimados, desanimadas, nós não estamos fracas. Isso nós precisamos entender como mulher. Nós estamos no modo defensivo. O cérebro levantou a defesa para a gente não perder a sanidade mental. Então, nós temos aí um estado de defesa. Ele aparece quando tem uma sobrecarga. Todas as pessoas que estão sobrecarregadas podem ter uma falta de sentido, podem se sentir abandonada, injustiçada e podem estar no estado de desânimo, mas como defesa, de proteção. Eu estou tão sobrecarregada que eu vou ter que economizar energia agora. E isso é uma estratégia nossa, entendeu? Então, por exemplo, se eu sei que eu vou gastar muita energia na primeira tarefa do dia, que vai levar 2 horas, de 7, né, até umas 10 horas, eu vou gastar muita energia, porque é uma tarefa muito complexa, é um desgaste emocional que eu vou ter muito grande,
Eu me regulo como? De tarde eu pego algo mais leve. Ou de tarde eu vou ter que dormir um pouco depois do almoço. Porque se eu pegar outra demanda pesada de novo, ou não, eu vou para academia. Eu vou ter que fazer academia, vou ter que fazer uma hidro, vou ter que fazer um pilates, vou ter que fazer uma luta. Cada um gosta de uma coisa, né? Não, eu vou ter que extravasar, renovar minhas forças, descansar, senão eu não vou conseguir vencer isso. Nós aqui vamos ter o nível de energia e o quanto eu quero oferecer, o quanto eu quero sacrificar, porque mulher, nós temos o esquema de autossacrifício. Tem que ver todo mundo bem, tem que minimizar o sofrimento dos outros, tem que buscar harmonia dentro da família, no trabalho, na igreja, em tudo que nós vamos fazer, tem que fazer com excelência, porque se eu sacrifico, eu amo. Essa é a nossa mensagem, principalmente feminina, né? Temos a Catiana aí para entrar. Seja bem-vinda, Catiana. Dá um oi aí. Que bom que você está aqui. A Catiana é lá do Japão, gente. Ela está aqui com a gente. Você está no Japão, né, Catiana? Dá um oi aí, fala para o pessoal. Então, é muito importante que a gente entenda que nós precisamos ter as nossas ferramentas de autorregulação. Porque somos nós que vamos regular o nível de energia que a gente gasta nas tarefas e nas demandas que a gente tem. Ela falou assim: estou no serviço com fone de ouvido. Fica ouvindo aí, porque é um prazer a gente estar junto aqui. A Catiana é uma querida, e é por isso que eu não posso falar, mas estarei ouvindo. Ok, seja bem-vinda. Então, nós temos aqui um mecanismo muito importante, que é a gente entender que quando nós estamos sobrecarregadas, nós não estamos fracas, mas nós estamos nos protegendo, nos defendendo, porque a gente precisa renovar nossas forças, precisa renovar a energia, precisa, às vezes, de apoio emocional para solucionar o problema. Às vezes eu preciso de uma terapia. Eu já ouvi muitas vezes, pessoal, eu estou tão sobrecarregada, eu não suporto mais levar essa situação, e eu parei para cuidar de mim um pouco, para entender o problema e como que eu posso resolver, porque sozinha já não deu mais. Por isso que eu gosto tanto que a gente troque nesses grupos, nas lives que a gente tem, porque essa rede de apoio, de você ouvir, você refletir, isso gera muita saúde emocional, muita saúde mental. Entrar num espaço terapêutico em que você aprende a se regular, aprende quais são os seus neurotransmissores, como que eles funcionam, como que você pode entender sinais que a mente te dá rapidamente, ajuda a gente a ser saudável. E esse é o projeto, esse é o plano, esse é o foco. Na terapia esquemática positiva, que é a minha abordagem, que é a terapia do esquema, mais a psicologia positiva, trazendo, então, revelações sobre as questões importantes que nós temos assim, quais são os gatilhos que nos deixam desanimadas? Olha, a sensação de que nós estamos abandonadas e sozinhas desanima muito. Porque a gente acha que não vai dar conta, porque as coisas são mais fortes do que nós. E a gente ainda está sendo abandonada. Ninguém está se importando, ninguém está enxergando, só a gente que se preocupa, só a gente que resolve, só a gente que gasta energia. Então, às vezes, está com um monte de gente, mas se sentindo abandonado, sozinho. O fracasso reduz a dopamina. Então, o que acontece? Vamos pensar. A dopamina é o neurotransmissor da motivação e da expectativa de algo positivo para que tenha resultado e recompensa. Se eu criei uma motivação, criei um alvo, e eu fracassei, a primeira coisa que vai vir no meu pensamento automático é:
eu não consigo. Tem algum problema comigo. Por que as pessoas conseguem e eu não consigo? Começa a comparar. Eu devo estar com alguma limitação, algum defeito. Por que isso não deu certo? Por que o que eu planejei não aconteceu? Então, quando dá errado as coisas saem do nosso controle, por isso que o trauma é aquilo que acontece e nos surpreende negativamente. Por isso que é trauma. Porque eu não esperava. Porque é algo negativo, é algo ruim. Então, é algo que pode me trazer dano ou prejuízo, ou para mim ou para alguém. Por isso que acidentes, por isso que situações inesperadas, tudo que foge do nosso controle, do nosso plano, sempre nos dá a sensação de fracasso. As coisas que dão errado, né? Então, a pessoa tem um luto, ou um divórcio, uma crise financeira, um problema de relacionamento, de conflito familiar, qualquer coisa que não dá certo, já nos dá a sensação de fracasso. E nessa sensação de fracasso, a gente tem uma queda de dopamina. Então, quando a gente fracassa, tem que ter um tempo para o cérebro se reeditar ou se reprogramar para começar de novo. É muito difícil a gente já fracassar e já ter ânimo. Não, a gente fica um pouco desanimado. Ninguém fracassa e já sai fazendo tudo de novo e resolvendo de novo, com ímpeto de novo. Não, analisa por que fracassou, onde está o problema, eu preciso de ajuda, como é que é. Todo mundo vai interpretar o fracasso como uma necessidade de ver o erro. Isso é normal. Então, porque... não, bola para frente. Às vezes, sabe o que as pessoas falam? Bola para frente. Não liga para isso, deixa para lá. Não é assim que o cérebro funciona. O cérebro quer interpretar o que deu errado, o cérebro quer entender o fracasso para não repetir, para ajustar, para buscar uma solução. Por quê? Porque a dopamina tem um rebaixamento. A motivação cai quando você fracassa. Você vai ter que reorganizar a sua energia mental e emocional para você recomeçar. Então, eu acho assim, quando a gente sabe essas coisas, né, eu fico muito edificada quando eu compartilho isso que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender. Por quê? Porque a gente tem mais autocompaixão, gente. A gente não se cobra tanto, a gente não se culpa tanto, a gente não se pune tanto. A gente dá o tempo que a gente precisa para as coisas. A gente precisa ter tempo para se recompor. Tem que parar e chorar? Para e chora. Chora um dia, chora 2 dias, chora o tempo que for necessário, porque o choro, Deus nos criou para chorar, porque o choro ele alivia a tensão e ele ajuda o cérebro a se reorganizar. Então, chorar é ótimo. É muito terapêutico chorar. Eu já atendi uma pessoa que não conseguia chorar. Era incrível. E se você fala para mim qual foi o mecanismo, foi uma investigação sem fim e, mesmo assim, muito complicado. Até hoje eu não sei porque uma pessoa não chora. Porque o choro é super humano, né? Super saudável. Então, para mim, assim, a pessoa que não chora, ela sofre mais. E se ela chora... Você já chorou e teve um alívio, assim, logo depois? É o choro, é a função do choro. Por isso que Deus colocou a lágrima. A lágrima, ela é terapêutica. Era para trazer alívio. Padrões inflexíveis drenam energia. O que é padrão inflexível, gente? Rigor. É o rigor. Quando você engessa, quando você coloca um padrão e não flexibiliza, e deixa sabe aquela pessoa rígida? Aquela pessoa que ela não escuta, ela não busca conselho, ela não quer rever os conceitos dela, as condutas dela. Não, ela engessou, ficou rígida, inflexível, e aí essa pessoa
ela tem menos energia, ela fica mais agressiva, porque ela é mais intolerante, porque ela é mais rígida. A margem dela de neuroplasticidade cerebral é bem menor. Ela se adapta de uma forma muito ruim. Quem é flexível se adapta mais rápido e sofre menos. Quem é rígido, que põe um padrão de inflexibilidade, não acontece, sofre mais. Então, quanto mais flexível, menos sofrimento. E o self dividido, quando o meu eu está dividido, ele fica dividido entre a crítica e a autoexigência. Se a gente ficar muito autocrítico, muito exigente, muito punitivo, muito autodestrutivo, também a gente vai ficar desanimado. A gente tem que ter autocompaixão, se perdoar primeiro. Porque às vezes a gente perdoa as pessoas e não se perdoa. Às vezes Deus nos perdoou, o outro nos perdoou e eu não me perdoo, por causa do meu grau de autoexigência. Como eu não vi isso? Como eu não evitei isso? Por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque alguma coisa que deu errado que eu não vi. Como eu não evitei? Como chegou nesse ponto? Como que eu não vi? Como eu não enxerguei isso? Como que eu não consegui reverter isso? É uma impotência tão grande que a gente tem que ter a autocompaixão, senão a gente vai ficar dividido. E quando a gente está dividido, a gente fica desanimado. Quando tem conflito. Sabe? Tem gente que fala assim, uma parte minha quer ficar aqui nesse relacionamento, outra parte minha quer sair desse relacionamento. Isso drena a energia, esse conflito sem solução do self dividido ambivalente, ele deixa desanimado. Então, tem uma hora que você não aguenta mais, você está no desgaste total de tanto conflito. Estamos aí falando sobre algo que é bem rotineiro. O desânimo está na nossa rotina de vida. E, às vezes, ele passa desapercebido. Mas quando a gente coloca nome nas coisas, é muito mais fácil. Que a gente começa a identificar tudo, né? Então, o nosso nível de autoconhecimento e de autorregulação, ele aumenta. Por quê? Porque a gente vai colocar nome. Só de a gente colocar nome, o cérebro já começa a se organizar. Só de eu saber o que está acontecendo comigo e falar isso é isso, eu estou ativada assim por causa disso, você já começa a melhorar. Porque quando as pessoas não identificam, elas ficam muito confusas. Mas quem tem a ferramenta da psicoeducação, que já se regula, já se conhece, sabe os seus padrões, já identifica rápido, se reorganiza mais rápido também. Então, a Bíblia descreve o desânimo como o abatimento da alma. E, neurocientificamente, isso corresponde à queda de dopamina, a hiperatividade da amígdala e a desativação do córtex pré-frontal. E, espiritualmente, é uma desconexão da identidade da fonte de plenitude, que é Deus. Porque a Bíblia fala que Deus dá ânimo ao cansado, que ele renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Então, você vê que a Bíblia está dizendo que nós podemos passar por isso. Então, você vê como a neurociência, ela se conecta com a fé, porque ela explica quem nós somos. Porque existem versículos dizendo diretamente isso. Então, Deus renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se nós perdemos o vigor, é porque nós estamos desanimados. A gente está cansado. A gente já está sobrecarregado. Por isso que ele fala, vinde a mim, vós estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque existe um sinal que a gente pode ficar assim, cansado, sobrecarregado, e vai buscar alívio. Então, agora eu vou dar algumas orientações para nós, como nós vamos ressignificar esse desânimo e vencer com a neurociência prática que a gente pode fazer.
O que ativa dopamina? Que dopamina nos dá motivação, expectativa positiva de algo bom que vai acontecer, por isso é o nosso alvo, é o nosso foco, é o nosso objetivo. A gente quer experimentar, até por antecipação, a dopamina já fica liberada. Primeira coisa, nós não podemos fazer metas gigantescas, irracionais. Nós não podemos idealizar demais situações, contextos, o que nós vamos programar, o que nós vamos esperar das pessoas. Não dá. Se a gente aumentar demais, idealizar demais, nós vamos poder ficar com o nível de dopamina mais baixo, porque a gente vai desanimar e vai frustrar, porque aquilo não vai acontecer. Faz meta pequena, espera pouco. E aí você vai ter mais condição de... Então, para você gerenciar o tempo, você gerencia ele com tarefas. Então, olha, de manhã eu consigo cumprir 4 tarefas, então eu vou fazer 4 tarefas. Eu não vou ter uma meta de que na manhã de 4 horas eu vou conseguir fazer 10 tarefas. Isso é irreal. E isso vai te frustrar, vai dar sensação de fracasso, vai dar baixa de dopamina e você vai desanimar. Então, tem que ser muito consciente para fazer as metas. Metas pequenas. Okay? Recompensa rápida. O que é uma recompensa rápida? Uma recompensa rápida é aquilo que você pode controlar e fazer por você mesmo acontecer. Então, vamos, por exemplo, uma coisa rápida. Eu vou fazer minha unha. Eu vou fazer minha unha e vou cuidar da minha unha, é uma recompensa rápida. Eu vou fazer uma atividade física, vou fazer uma caminhada leve, é uma recompensa rápida. E eu estou no controle, quer dizer, rapidamente eu posso dar resposta. Porque também, se você colocar a resposta da recompensa no outro, aí é um risco, porque você não sabe como é que o outro vai responder. Rituais matinais simples. Levanta, lava o rosto, escova o dente, pega a sua devocional, nem que for um devocional de 15 minutos, mas é uma parada estratégica. Faz um café gostoso, come uma fruta, saboreia, come devagar. O café da manhã, ele é muito terapêutico, principalmente se ele vier acompanhado de alguma atividade que é vamos dizer assim, de ritual, né? De devoção. Ou toma um café e vai fazer uma caminhada leve. Ou não, tem gente que já faz assim, ele já bota a atividade física logo cedo, que ele já consegue fazer quase de madrugada. Aí ele fica animado para o dia todo. E tem a recompensa já no começo do dia. Aí você tem que ver como você vai regular, né? Você vai ter que regular o sistema de ameaça, que é aquele sistema límbico, né? Ele mais amidalítico. Respiração profunda. Então, você pode... Tem uma técnica que eu vou ensinar para vocês que chama abraço de borboleta. Ele regula o sistema de ameaça, porque você para, você respira, você pode até fechar o olho se você quiser. E se você imaginar um lugar seguro, uma praia, uma montanha, um rio, você fica ali um pouquinho, ó. E puxa. Isso aí que chama abraço de borboleta. Se você estiver muito estressado, precisando recarregar, precisando ter calma. Uma situação te estressou, te frustrou, respira, faz um abraço de borboleta, é muito bom. Regula bem o sistema de ameaça. A oração também regula, né? Para, respira, faz uma pequena oração, né? Colocando aquela situação diante do Senhor, porque o seu córtex vai ser ativado, você vai sair daquele sistema de risco, de perigo. O ground sensorial. Ground sensorial é você começar a observar os sinais do seu corpo. É você olhar quais são os sinais do seu corpo. Então, você começa a perceber mais o seu corpo. Você entra em contato com o que o seu corpo está falando para você.
Então, você viu que você está muito ofegante, você viu que você está mexendo demais a mão, mexendo muito o pé, ansioso. Então, você começa a entrar em contato com os sinais do seu corpo para você sentir o sistema de ameaça, para você se regular. E é bom que você crie vínculos seguros. Então, se você tiver um grupo de confiança ou uma pessoa de confiança, manda um áudiozinho. Tem que ser uma pessoa que te dá segurança, é vínculo seguro, é gente de confiança. Você manda um áudio, olha, eu preciso respirar aqui um pouco, eu preciso desabafar aqui um pouquinho com você sobre isso que está me incomodando e tal. É bom também. São ferramentas que a gente pode usar. Que a gente são... E aí, reativando o córtex pré-frontal, ele fala aqui de psicoeducação. O que é psicoeducação? Eu conhecer quem eu sou, conhecer meu corpo, conhecer meus estados emocionais, meus gatilhos, né, o que dispara, o que me desorganiza, o que me frustra, o que me entristece, o que me desorganiza, vamos dizer assim, e me faz perder o foco, a atenção. Então, eu preciso reorganizar e reativar o meu córtex pré-frontal. Lembrando que o córtex pré-frontal é o quê? É da tomada de decisão, é do planejamento, é da visão do futuro. Então, ele é muito mais racional. Ele é voltado para o pensamento. Já o sistema amidalítico, ele é mais do impulso. Ele é mais da ameaça. Então, quando você se sente pressionada, sobrecarregada, ou diante de algo que pode te causar dano, você precisa sobreviver. Então, o cérebro tem o seu mecanismo de fuga, de luta ou de congelamento. É sempre o quê? Para nos defender. Se eu tenho uma emoção que começa a mexer muito comigo, então eu tenho que entender por que aquela emoção me desorganizou. E que emoção é essa? Eu tenho que dar voz e falar por que eu estou me sentindo assim. Por que essa emoção está desse jeito? E se a gente começa a se auto-observar, se autorregular com essa ferramenta psicoeducativa, a gente tem o que a gente chama de diálogo interno saudável. Eu pego o meu modo adulto saudável e entro em contato com os modos mais infantis, mais disfuncionais, mais desregulados, para poder me autorregular de novo. E esse modo adulto saudável é a voz do córtex pré-frontal, é a voz da razão. É a evidência. Então, eu sempre tenho que procurar evidências. Eu estou com medo. Eu estou com medo do quê? Por que eu estou com medo? Porque daqui a meia hora eu tenho uma prova muito importante. Essa prova é um divisor de água. Nessa prova, se eu passar, eu vou começar o curso que eu tanto desejo. Então, eu já estou com medo por causa disso. Porque eu não posso fracassar, eu não posso tirar uma nota baixa, eu estou sob pressão, eu estou sob ameaça. Então, eu preciso me recompor, eu preciso respirar e eu preciso buscar evidências reais para contar uma história que o cérebro vai ter argumento para acreditar. E nada melhor do que a evidência, eu tenho que ter fato. Então, a evidência eu estudei, eu me dediquei, eu fiz o meu melhor, eu estou preparado, eu estou dentro do prazo, eu estou descansado, eu dormi bem, eu me alimentei bem, então eu estou preparada para fazer essa prova. Então, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, eu vou ler com calma, vou me dedicar, porque eu vou lembrar, eu estudei, certo? E aí isso vai me regular. Evidências, vai me convencer e vai me trazer para o eixo. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o seguinte, que o cérebro ele pode construir algumas fantasias imaginárias, até baseado em dores anteriores, memórias difíceis que estão arquivadas, experiência que a gente teve.
Então, pode criar pensamentos catastróficos de medo, de derrota, autoderrotistas. Então, nós precisamos sempre filtrar o que a gente está pensando para saber se aquilo é verdade ou não. E a única forma de fazer isso é buscando evidências da realidade, buscando fatos para confrontar aquilo. Agora, você pode imaginar alguma coisa e tem evidências que aquilo que você imaginou é real. Aí você vai ter que tomar uma estratégia de correção ou de enfrentamento. Mas, às vezes, o medo é só imaginário. Então, entre o que é imaginário, entre o que o seu cérebro produz, que você imagina, e o que é real, porque tem gente que fala assim, eu fico ansioso, eu sofro por antecipação. Então, eu vou antecipando na minha cabeça todos os possíveis problemas, porque se ele vier a acontecer, eu já estou preparado. Mas isso é desgaste emocional. Você enfrenta o problema quando ele chega. Quando ele chega diante de você, você analisa o problema e você vê quais estratégias de enfrentamento melhor. E se você dá conta sozinho, se você vai ter que buscar outros recursos. Então, você vai analisar aquilo e vai entender. Tem coisas que são incontroláveis, tem coisas muito difíceis. Então, diante do grau de dificuldade, de risco, você analisa. Agora, se você pega a sua mente e cria vários problemas antecipadamente para quando eles acontecerem, você já está preparado, isso é o seu cérebro fazendo você ter um desgaste diante de uma ameaça que nem veio ainda. Então, quer dizer, aí muita gente fala, eu sofri por antecedência de coisas que nem chegaram a acontecer. Você quer ver o pensamento que é desse tipo de ansiedade? E se a gasolina acabar? E se não tiver um posto de gasolina? E se o pneu furar? E se não tiver como trocar o pneu? E se eu for lá e não abrir a porta para mim? E se eu for lá e as pessoas falarem que não gostam de mim? Então, esse e se é outra voz que a gente precisa ouvir muito bem, porque é uma voz que pode estar trazendo desgastes desnecessários, drenando a energia sem precisar. Não é que você não vai se preparar para as coisas, mas você antecipar problemas imaginários só vai trazer desgaste. Então, para você se reconectar com o seu self pleno, que é o estado de equilíbrio, de estabilidade, né? Lembrando que ali nós temos a serotonina que traz a nossa estabilidade. Certo? Então, nós temos aí que trazer esse equilíbrio. Nos conectar com os nossos valores, com a nossa identidade real de quem nós somos. O sentido espiritual, para entender o mundo espiritual com visão, que tipo de conflito, a natureza desse conflito, porque tem conflito que ele é invisível. Ele é de natureza de forças espirituais. Tem gente que se sente oprimido, cansado, desgastado e desanimado por causa de uma batalha espiritual. E isso é real, esse desânimo é real. E a gente tem que ter discernimento para entender isso. Aquilo desgasta, porque é um combate. E é um combate invisível. Só quem está discernindo é que está entendendo. Mas você pode desanimar? Pode. Mulheres, né, que são guerreiras de oração, intercessoras, que cercam a casa de cuidado, estão sempre intercedendo pelos filhos, na família, marido, trabalho, né, enfrentar muitas vezes enfermidades, problemas financeiros, jurídicos, são problemas de várias naturezas que todas as pessoas da face dessa terra têm que enfrentar. E quem diz que não enfrenta uma dificuldade de qualquer natureza, está negando a realidade, porque, na realidade, as pessoas que estão assumindo que elas precisam solucionar os problemas são pessoas maduras e realistas.
Isso que eu tenho reforçado e reforço sempre, para a gente não cair na armadilha da a vida que é editada na mídia, que ali é um lugar editado de uma vida perfeita. Mas nós estamos falando aqui de mulheres reais, de homens reais que vivem uma vida real. E na vida real a gente sabe como é, que todo mundo aqui vive a vida real. Então, isso nos dá lucidez, entende? Tira de nós a ilusão, tira de nós aquela questão de que a gente tem que criar uma bolha perfeita, no mundo perfeito, de tudo perfeito, que não vai acontecer. Porque nós somos imperfeitos no mundo imperfeito. Então, as imperfeições vão nos acompanhar. Então, a dor, ela não vai nos destruir, ela vai nos transformar. Por quê? Porque o alvo de Deus não é nos deixar confortável. O alvo de Deus é que a gente crie um desenvolvimento espiritual, emocional e físico para ter plenitude, vida plena. Para quê? Para ser uma pessoa melhor para nós mesmos, para o outro, para a glória de Deus, para que a gente transforme os ambientes e os lugares que a gente está em lugares melhores, mais saudáveis, com uma narrativa renovada. Então, eu vou deixar uma frase de impacto para vocês refletirem. Eu quero ver se lá na live alguém quer perguntar aqui pelo Instagram, se tem alguma dúvida, alguém quer falar, o grupo também, antes da gente terminar. Deixa eu perguntar aqui para o pessoal da live, se alguém quer falar alguma coisa, quer comentar, e se vocês aqui do grupo querem comentar, o que achou mais interessante, o que é mais difícil, o que te chamou a atenção nessa questão sobre o desânimo. Desânimo não é fraqueza, desânimo é defesa. Defesa do cérebro que está sem energia, sem combustível, sobrecarregado. Procrastinando, com sensação de abandono, sensação de fracasso. E a frase principal, qual é? A frase principal é essa. O cérebro fala para você assim, não vale a pena, não gaste energia nisso. Então, vamos estar encerrando. Muito obrigada pela participação de vocês, e os materiais vão ficar disponíveis para vocês também, para vocês olharem e estudarem com calma.